A palma e a lua, o mandacaru e o sol, casa de taipa, caatinga, sertão. Cenário real, palco cruel de um agente que não interpreta. Sobrevive no limite da esperança. A terra é pouco receptiva com quem nela não nasceu e cresceu. Se fosse por mim, já tinha ido embora. Não gosto daqui, não sei pra onde eu ia ficar. Assim mesmo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, disse Euclides da Cunha em Os Sertões. Não foi uma declaração infundada. Várias décadas depois da morte do escritor, trabalhos de organismos internacionais indicam para uma tendência de desertificação dessa região. Só mesmo sendo forte para suportar o semiárido baiano. E não só pessoas. Se há um animal que tem tanta condição de sertanejo quanto o homem, é o bode. Aqui ele disputa com o cão o antigo conceito de melhor amigo. Companheiros, bodes e cabras são também a principal fonte de sustento do sertanejo. Palmas para eles, palmas para alimentá-los. Acima da palma e do mandacaru, a catingueira é a planta que mais se destaca no sertão. Pela paisagem já se percebe que nem tudo são flores, quase nada na verdade. Se essa terra é quase um deserto, já se pode chamá-la assim pelas quase miragens. A placa indica a presença de um rio, mas onde está a água? Assim como esse, vários outros leitos são hoje caminhos de pedras para o sertanejo. Muitas vezes é preciso andar quilômetros para sair do sólido e chegar ao líquido. Isso há anos, décadas. Mais de um século atrás, ninguém andou tanto pelos sertões baianos quanto um cearense de Quixeramobim. Durante sua caminhada de mais de 2 décadas, construiu e recuperou igrejas e cemitérios. Para ele, as 2 portas de entrada no céu. A imagem dele é preservada, até idolatrada, ainda hoje em muitas cidades da Bahia. Seu nome, Antônio Vicente Mendes Maciel. Beato, Bom Jesus, Santo Conselheiro. Antônio Conselheiro era assim chamado por quem com ele conviveu, porque tinha sempre um conselho, uma palavra de esperança para quem já havia perdido. Louvava a Deus e escolheu fazer justamente de um pedaço do sertão baiano uma espécie de terra prometida. Visionário para muitos, ficou conhecido também pelas suas profecias. O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão, vai virar mar. O lugar onde há um século existia Canudos foi inundado pelo açude do Cocorobó a partir de 1968. Cocorobó e Sobradinho seriam partes distintas da principal profecia de Conselheiro? Coincidência ou não, exatamente um século depois do início da guerra que a destruiu, Canudos ressurge em ruínas. É o resultado de 4 anos de extrema seca. Mas vamos saber como tudo começou. Canudos foi fundada por Antônio Conselheiro com o nome de Belo Monte no dia 13 de junho de 1893. O pequeno vilarejo, que no início tinha pouco mais de 50 pessoas, cresceu tanto em apenas 2 anos que passou a ter 25 mil habitantes. Eles moravam em 5.200 casas. A maioria ficava na área que hoje ainda está submersa no açude do Cocorobó. Canudos, ou Belo Monte, chegou a ter o 2º maior número de habitantes da Bahia. Perdia apenas para Salvador. Como um homem conseguiu reunir tanta gente de tantos outros lugares na área de uma antiga fazenda, até hoje é mistério. Havia regras, é verdade, mas não eram muitas. Por exemplo, depois que o arraial cresceu, toda pessoa que quisesse se juntar ao grupo de conselheiro deveria doar 30% do que tivesse, seja em dinheiro ou pertences. Os donativos eram para uma espécie de fundo de apoio aos mais carentes. Quando faltava comida para sua gente, conselheiros sempre arrumavam um jeitinho de conseguir algo com os fazendeiros da região. Muitas vezes oferecia o trabalho de seu povo. Meu avô, do lado de meu pai, fez 200 tarefas de terra roçada por os conselheiros, para pagar com farinha e feijão e milho. Dona Edvigens Cardoso já não anda nem enxerga, mas ainda guarda na memória muitas histórias a respeito de conselheiro, contadas por seu avô. Era o Bom Jesus, homem. Só contavam, só falavam, chamavam mesmo, era ele Bom Jesus. Ele era monarca,
só queria a monarca. Aí chegou na Rainha dos Anjos, quebrou a tabela da República. Decididamente, Antônio Conselheiro não aceitava a República. Muito religioso e educado ainda durante o período da monarquia, Conselheiro não idolatrava o imperador, mas via nele a imagem de um líder que não devia ser contestado, assim como não se devia contestar a vontade de Deus. Para Conselheiro, o único a quem se devia temer. E a República chegou querendo mudar muitas coisas. Conselheiro não concordava com certas imposições. Com Canudos ou Belo Monte, Antônio Conselheiro estabeleceu uma espécie de governo paralelo. Na cidade dele não se usava o dinheiro oficial. Conselheiro proibia as repartições públicas, tanto federal quanto estadual. Mas os conselheiristas se recusavam a pagar os impostos federais. Tudo isso era visto como uma afronta à recém-proclamada República Federativa do Brasil. O governo não tinha dúvida. Canudos tinha que ser riscada do mapa.